Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu tô bem. Agora vamos fazer um vídeo aqui. Eu fiz um vídeo hoje falando sobre o jogo de ontem, sobre algumas coisinhas, beleza? E hoje vamos falar o vídeo sobre a repercussão do jogo de ontem, do Flamengo Internacional, beleza? É coisa rápida, rapidinho, é VaptVup. Mas antes, deixa o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente aí, beleza? Dá um apoio pra gente, dá uma força pra nós. Vamos lá rapidinho. Vamos ajeitar um pouquinho mais a câmera aqui. Pá, vamos pôr pra cá. Ah, tá melhorzinho aqui. Então vamos lá. Ó, Jornal Espanhol elege responsável pela classificação do Flamengo na Libertadores. Dominou. Ele é o jornal AS da Espanha. Está falando do Saúl. E realmente ontem o Saúl regaçou. Ontem ele dominou o meio de campo do Flamengo. Dominou. Aí o jornal AS diz que a dupla dele, Jorginho e Arrascaeta, dominaram, mas o Saúl se destacou. E realmente, por incrível que pareça, o Saúl se destacou no toque de bola, recuperação de bola. Ele ajudou na ponta direita, ajudou ali no meio do ataque, ter cabeçada, foi para a ponta esquerda, voltou para marcar. Olha, eu não sei como é que aquele cara, para quem não estava jogando, conseguiu jogar o jogo de 90 minutos. O jogo passado, jogou ontem, jogou muito. Jogou muito. E o jornal AS destaca, falou assim, que ele apresentou uma das melhores versões dele desde os bons tempos de Atlético de Madrid. E o que o levou para a seleção. Rapaz, é que às vezes, sabe o que acontece? Às vezes o cara chega num lugar diferente, muda tudo o ânimo do cara, o cara fala assim, poxa, que legal, vou uma vida nova, um lugar novo, né? Jogadores novos. Você levanta o ânimo do cara, o cara assim, pô, que legal, o cara entra animado no campo, vê a torcida ali gritando o nome dele, dando... Aí o cara vai e começa a jogar mais animado, ele recupera o futebol dele. Às vezes o cara passa para um clube, cara, e não vai bem no outro, ele arrebenta. É normal isso. É a coisa mais normal acontecer isso, beleza? E acho que dessa vez, para o bem dos flamenguistas, quem sabe aconteça com o Saúl, se ele voltar a jogar o que ele jogou nos melhores momentos dele de Atlético de Madrid, pelo amor de Deus, mano, nós temos um jogadoraço no time, nós temos um puta de um jogador no clube, entendeu? Olha, isso, lógico, eu como flamenguista vou torcer muito para que ele faça igual ele fazia lá no Atlético de Madrid, sem dúvida. Aí vamos lá, outro assunto. A atuação do Flamengo, Flamengo das estrelas e elenco de bilhão. Time de Filipe Luís assusta jornal argentino após classificação na Libertadores. O domínio do Flamengo sobre o Internacional foi tão grande que os argentinos lá ficaram meio abismados. E por que eles estão praticamente assim, assustados? Porque o Flamengo vai pegar o Independiente da Argentina agora, que venceu o Cerro Porteño do Paraguai e vai ter que enfrentar o Flamengo. Aí os caras já estão olhando assim, Jesus, como é que nós vamos parar o Flamengo? Lá a imprensa argentina tem tratado o rubro-negro como o time de ser batido nessa atual edição da Libertadores. O Diário Olé falou em Flamengo das Estrelas e elenco bilionário. Será um time pesado do Brasil que montou uma ótima equipe para ir longe nesse torneio. Com várias estrelas, o time parece ser o candidato à vaga no mata-mata, com aspirações de chegar à final. Embora o Pincha, porque é um apelido que eles dão para o Independente, embora o Pincha, vamos falar Pincha, o maior vencedor da Copa, sonha em causar uma grande surpresa, destaca o jornal Olé. Lá, o Diário Argentina aponta ainda os principais destaques vitais do time carioca, com ênfase para o goleiro Rossi, os laterais Hermes Royal e Varela, o zagueiro Danilo, o meio-campista De La Cruz, Carrascal e Saúl, além dos atacantes Samuel Lino, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha. Lá, uma constelação de estrelas, eles buscam o título continental. Será que o Estudiantes, que será o visitante no jogo de ida e o mandante no jogo de volta, conseguirá se manter firme diante da força do time carioca? A pergunta, questiona o Olé. Lá, os confrontos pelas quartas da Libertadores entre Flamengo e Santos estão marcados previamente para os dias 17 e 24 de setembro ainda. Praticamente um mês quase. Beleza? Só estão assustando a Argentina, a Espanha, tá todo mundo elogiando. Aí ontem,
o Léo Ortiz foi questionado sobre o interesse do Napoli. Aí ele disse: muito dentro do Flamengo, mas é sincero sobre negociações no futebol. O futuro a Deus pertence. Lá, me vejo muito dentro do Flamengo, eu estou muito feliz, quero conquistar muitas coisas grandes. Fico feliz pelas pessoas olharem o meu trabalho. Grandes clubes, sinal que o trabalho é muito bem feito. Lá, o futuro que a Deus pertence. Tem pessoas que cuidam da carreira para que eu não seja atrapalhado com essas negociações que acontecem. Mas estou muito feliz aqui. Lá, aí ele falou ainda sobre a presença do Carlos Ancelotti lá no Beira-Rio. Ancelotti pode ter me acompanhado, mas acompanha muitos outros jogadores que estão no radar, tanto do Inter quanto do Flamengo, ponderou Léo Ortiz. O Napoli está interessado, já teve outros interessados, vão ter que pagar, né? E sobre a chuva de papel picado ontem, lá, olha para você ver. Vem punição da Conmebol. Nos bastidores, o clima é de apreensão no Internacional. A Conmebol deve aplicar a punição severa ao clube devido ao atraso de quase 20 minutos no início da partida, causado por uma chuva de papel picado. A situação irritou a cúpula da entidade. E o Colorado não parece ter argumentos sólidos para evitar as sanções, além de uma multa financeira. Não está descartada a possibilidade de jogos com portões fechados em competições organizadas pela Conmebol. A confusão que resultou no atraso da partida foi provocada pela intenção da torcida de celebrar uma possível classificação do Inter, mas acabou gerando um clima de descontentamento entre os atletas e a diretoria. A situação se torna ainda mais crítica para o Internacional, que precisa lidar com as consequências de uma eliminação dolorosa com a pressão da torcida. Então, o Inter pode tomar uma punição brava da Conmebol, além de uma multa mexendo no bolso do Inter. Só que o bolso do Inter já está meio vazio, né, cara? Não é isso mesmo? Que é o que o próprio presidente do Inter está falando aqui, ó. Presidente do Internacional não gosta de atitude do Flamengo no mercado e critica, gastando 10 vezes mais. Alessandro Barcelos deu entrevista após a vitória do Rubro Negro sobre a Colorado pela Libertadores. Flamengo classificado. Parará, controle, lá vamos lá. Porém, após o fim da partida da competição continental, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, criticou o investimento do Flamengo em relação aos demais clubes do futebol brasileiro nos últimos anos. Vamos lá sobre o Barcelos. Algumas coisas ficariam em melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo, porque não podem servir de desculpas. Mas a verdade é que a gente precisa se aprofundar mais nesse tema do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam. Iniciou em entrevista o dirigente. Um investimento de 277 milhões nessa janela do Flamengo está recebendo, contra um investimento de 27 milhões do Inter. São 10 vezes mais. Nas últimas 4 janelas são 600 milhões de investimentos. Isso é um novo futebol, isso é novo no futebol brasileiro. E nós precisamos entender e trabalhar nisso, criticou Barcelos. É ruim falar sobre isso agora, porque não justifica o nosso mau momento. Mas o fato é que é um tema importante que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo, refletindo a qualidade dos elencos, completou o presidente do Inter, que concluiu. O que ele quer? Ganhar mais do que merece? Porque é o seguinte, eu sou investidor, eu pago aquilo que eu acho que o clube merece ganhar, que uma empresa de marketing merece ganhar. Beleza? É isso que eu vou fazer. Se o clube não merece ganhar aquilo que ele quer, mesmo que ele... É que eles mexem com a paixão. Se nós fosse falar a verdade, eu acho que o Inter ganha até muito, perto do que o Flamengo ganha.
Porque se você for colocar em proporção, pega a proporção do tamanho da torcida do Inter e a proporção do tamanho da torcida do Flamengo. Ela dá 5 vezes menos. Então ele teria que ganhar 5 vezes menos que o Flamengo. Direito de imagem, ele teria que ganhar 5 vezes menos que o Flamengo. Proporção. Redes sociais, ele está 10 vezes mais atrás do Flamengo em redes sociais, tem que ganhar 10 vezes menos. Mas eles querem ganhar mais sem fazer nada. É tipo assim, o cara é o pedreiro, ele é o pedreiro, mas ele não quer ganhar como pedreiro, ele quer ganhar igual o engenheiro. Aí não pode, irmão, você é só pedreiro. Tá entendendo? Não tem condições, é assim que funciona. Ó, o Samuel Lino, ele deu uma entrevista e para as pessoas refletirem sobre o futebol europeu. Logo na zona mista ali, depois que acabou o jogo, lá, aí ele foi questionado sobre o jogo e sobre a competição e sobre estar no Flamengo lá. O Flamengo é um clube gigantesco que proporciona grandes condições aos jogadores. Isso que faz os jogadores da Europa quererem vir jogar no Brasil, no Flamengo. E ele bem cifrou assim, ó, jogar no Brasil, no Flamengo. É uma grande estrutura. Quando o jogador tem o sonho de ir para a Europa, é um caso diferente. Mas hoje eu vejo o Flamengo muito acima de muitos clubes europeus. É um gigante aqui na América do Sul, disse Samuel Lino durante a zona mista após jogo no Beira-Rio. Como a experiência de Samuel Lino embasa a opinião sobre o Flamengo. É que ele jogou 6 anos na Europa, passou por alguns clubes europeus e chegou aqui no Brasil, no Flamengo, e falou que a estrutura do Flamengo é a melhor que de muitos clubes da Europa, inclusive que é do Atlético de Madrid. Ele disse que o Atlético de Madrid estava melhorando a sua estrutura, mas que hoje a do Flamengo é melhor que a do Atlético de Madrid. Não só ele, mas o Samuel Lino, o Saul também falou que as instalações do Flamengo são melhores que do Atlético de Madrid. E o Jorginho, que jogou no Chelsea, no outro, disse que a do Flamengo ela é igualzinho à do Chelsea. Beleza? Aí vai ter umas notícias picadinhas hoje. Não tem muito o que fazer, ó. É o Benja exaltando o Flamengo colocando torcedor. O Carlos Ancelotti ontem estava ontem lá no Beira-Rio, né? Rapaziada, então é isso aí. Nós demos algumas notícias aqui. É o que tem para depois do jogo, depois da partida. O que tem é mais elogios à atuação do Flamengo, que dominou o jogo, fez o que quis. O Saul jogou muito, o Jorginho jogou muito. Aliás, todo mundo jogou muito. Mas a surpresa foi o Saul. Então todo mundo ficou muito surpreso com o Saul. Se continuar assim, ó, mel na chupeta. E é nóis. Rapaziada, deixa seu like, faça um comentário. Se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? E até mais e até o próximo vídeo. Tamo junto.